Olá, estudantes do sétimo ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a litosfera. Essa aula é um nivelamento, ou seja, nós vamos conversar sobre assuntos que vocês já estudaram em anos anteriores. Daí você se pergunta, mas Fabiano, por que eu tenho que ver isso de novo? Esses assuntos são essenciais, são fundamentais para o conhecimento de novos conteúdos. Por isso, nós vamos relembrar. Eu quero saber o que você sabe. Então, vamos lá? Para isso, eu trago uma imagem. Vamos observar essa imagem? Eu vou lançar um desafio para você. Eu quero que você pegue o seu caderno, coloque a data, coloque o título da aula, litosfera, e escreva uma lista de palavras que tenham relação com essa imagem. A gente chama isso de chuva de ideias, chuva de palavras. Vai vir na sua cabeça muitas coisas e você vai anotar. E a partir disso nós vamos discutir, conversar e ver o quanto você já sabe desse conteúdo. Então, vou dar um tempinho para vocês olharem bem essa imagem, fazer as anotações no seu caderno e eu já retorno. Retornamos. E como está a sua lista de palavras? Muito grande, pequena, não importa. O importante é você fazer essa atividade. Observar, pensar, compreender tudo o que pode ter aqui de conteúdo e fazer o registro. Então vamos juntos? Você com a sua listinha e eu com a minha listinha aqui. Está na minha cabeça, eu fiz as minhas anotações. A gente consegue ver bem no centro da imagem uma estrutura. Uma ilha? Você pode ter escrito ilha. Ah, mas Fabiano, isso é um vulcão. Ótimo escrever um vulcão.
O que será que está acontecendo com esse vulcão? Ele está ativo ou inativo? Está ativo, está saindo fumaça. Então você pode ter colocado fumaça, vulcanismo, pode ter colocado magma, lava, tremor de terra, destruição, litosfera. Como você falou que poderia ser uma ilha, poderia ter colocado água, atmosfera, hidrosfera. Então percebam que essa imagem tem relação com o nosso conteúdo. Se estamos falando de litosfera, tem relação com as rochas e com o solo. E o vulcão faz parte disso. Então vamos observar. A litosfera é a camada mais externa do planeta Terra. Da nossa biosfera. A litosfera, é composta tanto de rochas quanto de solo. Observem essas 3 imagens que eu trago para vocês. A primeira, na esquerda, é um solo. Está bem seco, por sinal. Ou é uma região muito seca, ou não está chovendo. Como nós percebemos isso? Pelas rachaduras nesse solo. Na segunda imagem, nós temos rochas. Percebam as suas colorações. A composição química de cada uma delas é diferente. Provavelmente são rochas que nós encontramos num rio, porque elas são arredondadas e a água vai fazendo a movimentação delas e elas vão ficando o quê? Polidas e arredondadas nos cantos. Na terceira imagem, é uma utilidade desse solo. Você reparou que tem uma plantinha crescendo, germinando? Ou seja, as plantas se desenvolvem nesse solo. Você já pensou que nessa litosfera, nessa camada mais externa do nosso planeta, é onde nós temos a interação com essa camada, onde as cidades são construídas, as praças, as casas, as ruas, o comércio, a agricultura, a pecuária. A Terra, então, é formada por 3 camadas. Como eu falei, a mais superficial é a que nós temos interação, que é a crosta. Também nós temos o manto e o núcleo. Reparem na imagem que eu trago para vocês. Ali é um recorte, foi retirada uma fatia do nosso planeta, da parte mais superficial, mais externa, até chegar na parte mais central. Então, o objeto do estudo agora é a crosta terrestre, aonde o homem tem a interação com essa camada. O desenvolvimento das cidades. Então, a sua casa está construída em cima, a crosta terrestre. A criação dos animais, o plantio, então as frutas, as verduras, os legumes que nós consumimos, são desenvolvidos nessa camada. Entre elas, a crosta é a mais superficial. E essa camada é formada por diferentes tipos de rochas. Então, as rochas, elas são formadas a partir da agregação de minerais durante milhões e milhões de anos. Ou seja, esse processo para formar as rochas é muito lento. Quando há junção de minerais, eles se juntaram, ficaram muito próximos, tem a formação de um composto rochoso. Se você reparar nessa imagem que eu trago para vocês, observem as colorações das rochas. Parece até artificial, mas são verdadeiras. Cada uma delas vai ter uma coloração diferente, porque os minerais que se juntaram são diferentes. Então, a composição química é diferente. Já que nós estamos falando da crosta, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? É a parte mais externa da Terra. Vocês repararam que essa Terra está com a letra maiúscula? Quando nós escrevemos com a letra maiúscula, é o planeta. Letra minúscula, eu estou falando ali do solo que nós mexemos, que serve para a plantação. A crosta envolve todo o planeta e aonde nós vivemos, ou seja, aonde eu estou me deslocando agora, ou o carro passa, a calçada, a sua escola, é sobre essa camada. Ela é formada por grandes porções sólidas, que nós chamamos de placas tectônicas. E essas placas, elas se movem, se deslocam lentamente sobre o manto, que é a segunda camada que fica embaixo. Então vamos dar uma olhada naquele desenho? Nós temos 3 cores. Azul, que representa a crosta, o amarelo, que é o manto, e vermelho, que é o núcleo. As 3 camadas do nosso planeta.
Então a azul é onde nós vivemos, que temos os nossos contatos com essa camada. Ela é formada por pedaços, fragmentos, que nós chamamos de placas tectônicas. A camada embaixo, que é a amarelinha, que é o manto, ela é pastosa. Então a camada superior, que é azul, fica deslizando, se deslocando lentamente. Essas placas tectônicas são grandes blocos rochosos que fazem a composição da crosta terrestre. Então a crosta terrestre, ela não é única, uma coisa só. Elas são pedaços, fragmentos que formam essa estrutura. A Terra divide-se em placas tectônicas, as quais se movimentam, se deslocam, então, sobre o manto, de forma lenta e contínua. E essas placas, elas podem o quê? Se aproximar, ficar muito perto, ou afastar, se distanciar uma da outra. Observem as duas imagens que eu trago para vocês. A da esquerda, essas placas tectônicas estão se aproximando. Então reparem no desenho. A parte alaranjada, avermelhada, é o manto. A parte acinzentada é a crosta. Já na imagem à direita, estão se afastando. Então vai depender das placas e dessa movimentação. Afasta ou aproxima. E vão ter consequências desse movimento. A movimentação das placas resulta no quê? Na formação de montanhas, quando elas se aproximam. Fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis, quando elas se afastam. Então reparem nessa imagem que eu trago para vocês. Nós temos um recorte da parte mais superficial, da crosta. Nós temos o manto que está embaixo. Reparem aqui no canto esquerdo que nós temos as placas se afastando e nós temos uma abertura. Então esse material que está no manto chega à superfície. E nós temos o desenvolvimento, de grandes montanhas, cordilheiras de montanhas, quando elas se aproximam. E essa imagem que eu trago para vocês? Que bagunça, não é verdade? Então novamente nós vamos para esse desafio. Eu quero que você olhe bem essa imagem. O que você consegue tirar de informações? E faça uma listinha. Cada palavra que vem à sua mente, você vai descrevendo, você vai colocando nessa lista, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre elas. Então, vou dar um tempinho e eu já retorno.
Sentiu dificuldade para fazer essa listinha? Não, né? Essa imagem está uma grande bagunça. Você acha que está certo ou que está errada essa situação? Se você respondeu que está errado, você está com razão. Nós não devemos descartar esses materiais dessa maneira. Já vamos falar sobre isso. Então, quais palavras vêm à sua mente quando você observa essa situação? Bagunça é falta de respeito, concordo com você. Então vamos por partes. A gente está vendo o quê? Vegetação. Então, se você escreveu vegetação, plantas, natureza, ok. Nós percebemos aqui lixo. Acredito que muitas pessoas pensaram na palavra lixo. Restos, latão de lixo, plástico, sujeira. São palavras que vêm à nossa mente. Poderia ter vindo, por exemplo, separação de lixo, reciclagem, aterro sanitário, que é a maneira correta de depositar esses materiais. Nós não podemos jogar na natureza, porque pode ter poluição, outra palavra que você pode ter pensado. Quando nós jogamos esse lixo de qualquer maneira, vai poluir o solo, você pode ter escrito a palavra solo, a água, consequentemente, os animais e vegetais que estão nessa região. Então, eu trago essa situação para vocês verem que o homem, nós seres humanos, impactamos, influenciamos a natureza. Se nós estamos falando da litosfera, rochas e solo, as nossas atitudes, as nossas ações podem impactar o solo. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, o solo é resultante da transformação da camada mais superficial da crosta terrestre. Popularmente, nós chamamos o solo de terra. Reparem agora nessa palavra terra. Não está com a letra minúscula? Ou seja, é aquele solo que a pessoa está segurando na mão. Se fosse letra maiúscula, era o nosso planeta. A poluição é qualquer alteração do solo que pode ou não causar doenças, como a retirada da cobertura vegetal. Então, reparem nessa imagem que eu trago para vocês. Ela é diferente daquela imagem anterior, mas a cena é muito parecida. Nós temos aqui uma praia. E as pessoas, os seres humanos, vão à praia se divertir, brincar, curtir as férias. Vão almoçar, lancham, levam objetos. Tem geração de resíduos. Jogam esses resíduos de qualquer maneira. Então a gente percebe aqui um latão, sacos plásticos com esse lixo, mas jogado de qualquer maneira. E nós temos a areia da praia, ou seja, é uma camada superficial da nossa crosta, que vai ser impactada por esse lixo. A contaminação envolve o quê? A presença de agentes patogênicos que causam doenças ou substâncias químicas que em quantidades nocivas podem afetar os seres humanos e também os animais e plantas que vivem nessa região. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações, porque nós podemos sim influenciar o solo. O tráfego intenso de máquinas, de pessoas e de outros animais provoca o que nós chamamos de compactação do solo. O solo precisa de ar criado pelas galerias de alguns animais. Pense na minhoca, quando ela cria os seus túneis, o ar atmosférico penetra nesse solo e é importante para o crescimento das plantas. Mas imagine agora nessa imagem um trator compactando esse solo, animais, gado, por exemplo, passando, seres humanos passando, vão compactando. Essas camadas, essas galerias de ar vão deixar de existir e o solo não vai ter ar, que é tão importante para o desenvolvimento da vida animal e vegetal. Ou seja, vai ter a redução dos espaços entre os grãos desse solo. Uma outra consequência, uma influência dos seres humanos no solo, as queimadas. Então, a queimada no solo reduz a umidade e a quantidade de humus no solo. Sabendo como queimar o solo? As pessoas, os agricultores, as pessoas que plantam, têm uma técnica onde elas vão fazer a queimada de algumas vegetações para iniciar o plantio de outra. E, consequentemente, o solo vai ser influenciado. Observem ali na imagem. Embora está queimando a vegetação,
mas o solo está tendo contato com esse fogo. Então vai reduzir a quantidade de água no solo, a umidade, e a quantidade de humus, aquela matéria orgânica que é boa para o desenvolvimento das plantas. Além de prejudicar os diversos seres que vivem nesse local. Eles podem morrer, infelizmente, né, os animais e os vegetais, ou os animais vão se deslocar para uma outra região. E olha o nosso mapa conceitual. São palavras, são termos que nós vimos na nossa aula. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Retornamos. E você copiou o seu mapa conceitual? Você sabe por que ele é importante? Traz as principais ideias do assunto. E você pode consultar quantas vezes você quiser para ajudar nos seus estudos. Então, a Terra, o nosso planeta, é formado por camadas, por regiões. Nós estamos trabalhando a litosfera, rocha e solo, que é formada a camada mais superficial por placas litosféricas. Essas placas podem se afastar ou se aproximar e trazer consequências, como por exemplo os vulcões, terremotos e até tsunamis, que são terremotos, porém no fundo do oceano. Nessa aula nós falamos sobre a litosfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve!